Muito bem. Uma boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Xenindo? Obrigado, então. É uma alegria poder partilhar com vocês um pouco da palavra. Obrigado, Paulinho, pelo cântico que você acabou de louvar a Deus e nos levar de volta na viagem ao passado. Quantas encenações, né, Zé? E a turminha dos Ar Livres aí com esse cântico e a liberdade que Cristo nos deu. Meus irmãos, vamos ver se nós ganhamos tempo o máximo possível. Eu quero pedir aí a ajuda de todos vocês nas suas orações, para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho ficado bastante preocupado na minha vida, ao longo de desde a minha conversão, com a questão da palavra. Vocês se lembram quando nós tivemos várias crises, você se lembra, né, Josiel, na equipe, muitas necessidades, bem lá atrás, anos 70, 71 e tal. Aí o Amilcar foi lá na sede tentar ajudar, não deu. Depois, mais tarde, nós estávamos numa situação bem ruim. E aí conseguimos levar o Amilcar, então, para nos ajudar, fazendo um retiro espiritual. Nosso negócio era acampamento, evangelismo, retiro. Nós éramos cerca de 30 pessoas, na minha memória, né? Posso ter algum equívoco aí de número, mas foi um final de semana, um feriado, parece, com um final de semana que foi marcante. Nós resolvemos na equipe, na época, agora não tem acampamento, agora é avivamento, agora é a palavra de Deus, é a palavra, é a palavra. E no segundo já foi mais que o dobro, no terceiro já chegou perto de 200, e aí foi para 400, 600, e vai para lá e para cá. O que era que o que Deus usou para revolucionar nossa vida à época? Não foi outra coisa senão a sua palavra. E o que encantava, agora é interessante, eu via no Amilcar como um instrumento do Espírito Santo, da graça de Deus, mas é incrível, gente. Amei o Amilcar. Mais tarde, nós trabalhamos mais 4 anos juntos, a partir de 86 a 90, na Comissão Nacional de Evangelização, mas naquele tempo eu via como um homem. Eu percebia que alguns de nós parece que divinizava, não estava entendendo bem, mas a Bíblia que ele ensinou, doutrinas muito lindas. Era 2 horas, 3 vezes ao dia, era o Pai de manhã, o Filho à tarde, o Espírito Santo à noite. 2 horas de preleções, mais 2 horas na sequência, em cada turno, perguntas e respostas. A gente fazia uma pergunta, ele falava, mas sua pergunta está melhor no capítulo tal, livro tal, todo mundo corria lá, e era aquela maravilha. Mas a resposta, ele falava, mostrava vários textos com pergunta, outros tantos com resposta. Aquilo foi uma revolução na minha vida, na vida de todos nós. Louvado seja Deus. Mas eu sempre olhava como um homem de Deus que estava naquele momento fazendo. Eu tinha que ouvir aquilo que Deus tinha a falar, mas sem colocar qualquer tipo de defeito e nem de divinização, porque nem os apóstolos, ninguém na igreja primitiva e nunca na história os homens de Deus quiseram sua divinização. Mas eu queria então chamar, com essa história colocada, chamá-los a atenção para o centro de toda a nossa vida, da nossa história e das Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo. Como nós amamos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida. Jesus Cristo, quando, no capítulo 4 de Mateus, quando começa, ele se apresenta, se batiza e vai para final do capítulo 3, capítulo 4, passa pela tentação, começa seu ministério, e ele começa a chamar as pessoas para andar com ele e tal, que é o seu famoso discipulado. Depois, final do capítulo 4, fala que muitas multidões vinham ter com Jesus, então ele se assenta e começa a ensinar as multidões. Mas ele escolhe depois, mais tarde, 12 homens e vai fazer alguma coisa pessoal com eles. Esse é o verdadeiro discipulado. É como o sol, a verdade de Deus, que tem que brilhar para todo mundo, para todos. Ninguém pode encobrir o sol. A gente pode colocar um guarda-sol, pode colocar um chapéu, um boné, tira um pouquinho, mas o sol está lá para todos.
assim a verdade de Deus. Capítulos 5, 6 e 7, Jesus fala de coisas, eu acabei de reler esses dias, mais uma vez, eu fiquei tão maravilhado, porque praticamente Jesus trata de tudo que um ser humano precisa saber e passar pela transformação aqui na Terra para ser alguém que se aproxime da vontade de Deus. Bom, eu queria só finalizar essa parte introdutória com os 2 últimos versículos do capítulo 7, que Mateus, nas suas palavras, como escritor e como homem de Deus, ele relata assim: quando acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Lembra que Mateus era judeu, ele escreveu focado nos judeus, a doutrina, a palavra doutrina era muito importante para ele e para todos nós. E o que será a doutrina? Agora, no versículo 29, ele conclui dizendo: por que eles estavam maravilhados da doutrina? Porque Jesus ensinava não como ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os professores da época, que eram os escribas, que ensinavam os fariseus, saduceus, herodianos e a todos. Então, Jesus se diferenciava porque ele trouxe a palavra, e eu queria convidá-los a lermos no capítulo 14 de João, no versículo, eu vou adiantando a leitura aqui, no versículo, João capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, porque agora ele está conversando com os 12, e ele está colocando ainda no plural. Todo o sermão do monte está no plural, salvo melhor entendimento e melhor exame no geral, tudo no plural. Para todos, como o sol para brilhar para todo ser humano no universo. Mas agora, capítulo 14, Jesus começa: não se turbe o vosso coração, vocês conhecem de cor o capítulo. No verso 15 ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse grande ditado de Jesus, porque de fato Jesus estava ditando, estava falando, né? Ele é ampliado numa subsequência de texto no capítulo 15, onde Jesus vai fazer a relação do amor com a obediência. Ele está falando com todos, mas vai falar depois no particular que nós vamos ver. A relação do amor com a obediência e também da obediência produzindo o amor e o amor sugerindo obediência e fornecendo motivos, ferramentas para a obediência. Os mandamentos que são peculiarmente meus, que Jesus está se referindo. Então, no versículo 15, ele está falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, nós sabemos que no Velho Testamento ele deu lá a Moisés 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, segundo os estudiosos, derivam cerca de 613 preceitos desses mandamentos. Nós temos, então, todo o Velho Testamento formatado em cima da lei, e o Novo Testamento chega e Jesus está utilizando a lei, mas ele é o autor da lei, ele é o autor dos mandamentos. E eu queria chamar a atenção, para não tomarmos muito tempo nessa ligeira meditação, no capítulo 15, como que Jesus ligou essa questão da relação amor com obediência, obediência produzindo amor e sugerindo obediência e fornecendo motivo para obediência. Capítulo 15, verso 9, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se me amais. No verso 21, se você está com a Bíblia aberta, veja que ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Agora, ele já coloca, não mais no plural, mas no singular. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é
o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Novamente, Jesus repete os meus mandamentos. Você fica preso agora nos mandamentos de Jesus. Muita gente acha que Jesus não fez doutrina, não deu mandamento, deu e muitos, não é só os dois. Tem 3 capítulos aí de ensinos de como tem que mudar nossa mente, nosso comportamento, nossos conceitos e remover os nossos preconceitos, tirar e limpar a videira para que ela possa dar mais fruto, os ramos que somos nós na nossa vida pessoal e particular. Interessante, meus irmãos, que esse amor que Jesus fala, quando ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, ninguém tinha qualquer dúvida do amor dele, só que não estava consumado todo o amor ainda. Ele ia consumar, como nós sabemos, na cruz. Mas quando ele diz, como o Pai me amou, permanecei no meu amor. Essa palavra não era só para os 12, essa palavra é para você, é para mim. A permanecer no amor é a perseverança, aquela coisa que começou e não tem fim, louvado seja Deus. Jesus delineou e nós cristãos somos os únicos no mundo que conhecemos o último capítulo da nossa história, que não será morte, mas será o nosso encontro com Ele. E Ele vem ao nosso encontro. E a gente pensa que sepultou o pai, sepultou a mãe, a esposa, o marido, o filho. Não, você colocou sob o pó, como diz a Escritura, volta ao pó, que era o pó, o Espírito volte a quem? A Deus. Nunca ninguém nos separou dele e jamais nos separará. Somos privilegiados, portanto, sem medo do último capítulo da nossa vida. Permanecei no meu amor. Como adotados por Jesus. Interessante que isso dá origem a um novo relacionamento conosco. Agora, não tem permanência no amor de Cristo se não for com a palavra. E no verso 23, eu convido vocês para lerem aí, respondeu Jesus, se alguém me ama. Olha, vós, aquele que tem, agora o teste meu, o teste seu, o teste nosso está aqui. Se alguém me ama. E qual é o teste? Se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra. E ele diz mais, e meu Pai o amará, assim como o Pai o ama. Aquele que guarda a sua palavra, o Pai o amará, e nós vamos ver por quê. E mais, viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou, todos sabemos. Jesus ascendeu ao céu, sabemos. Ele está à direita do Pai, sabemos. Mas a promessa dele é vir fazer morada em cada um de nós, atrelado à sua palavra. Interessante, eu estava olhando aqui, quando fala que se alguém guardar a minha palavra, é o Logos, que é a mesma palavra que está em João 1:1, quando nós cremos no princípio era o verbo, o Logos. E o verbo estava com Deus, Logos. E o verbo era Deus. Louvado seja Deus. Então, nós temos a segurança dessa palavra desde a criação, a preservação de toda a criatura, a salvação de todos que Deus estendeu para vir a Ele. Nós temos esse grande privilégio. Tem gente muito melhor do que eu, talvez melhor do que você, que poderia estar aqui, ou estar no reino, estar com Cristo, com o nome ditado pelo Espírito Santo no coração. Você é um escolhido, foi você mesmo. E Cristo dizendo, eu morri por você, ressuscitei por você, estou intercedendo por você e volto te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, faça o teste. Então, faça o teste. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas no verso 24 também ele disse, no teste, o seguinte, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Eu não posso guardar a palavra de Jesus
numa única promessa. Eu tenho que guardar a palavra de Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque ele esteve nos lábios de todos a quem falou e através de quem falou, ele esteve na pena de todos quantos escreveram, ele esteve zelando para que sua palavra permanecesse. E agora, gente, é um encanto para mim pensar que se nós queremos conhecer e crescer em Jesus, experimentar o amor do Pai em profundidade, nós temos que mergulhar no Sermão do Monte. Veja que Jesus usou 3 capítulos, Mateus usou 3 capítulos para registrar essas palavras. João disse que se fosse registrado tudo, não teria livro nesse universo. Depois, no restante do Evangelho, Jesus vai ilustrar o amor, o perdão, a misericórdia, o chamado, a graça, a manifestação da graça. Ele vai revolucionar aqueles religiosos do seu tempo, mas ele está com os seus discípulos fiéis. Irmãos amados, nós precisamos crescer um pouco e deixarmos a estatura de um mero crente, porque crer e estremecer não é virtude de nenhum de nós. Tiago disse, você crê? Faz bem. O diabo crê e estremece, mas ele não obedece. A palavra de Deus tem que gerar o amor, porque Deus e a sua palavra é uma integração total. É como os alimentos, o que deriva dos alimentos, suas características nutricionais vão alimentar desde os nossos cabelos, olhos e todo o nosso corpo e toda a nossa existência física, portanto. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei. Meus irmãos, que teste maravilhoso que Jesus Cristo está nos dando. Como seria interessante, quem sabe juntos, eu quero aprender com vocês são maravilhosos. Nós abrimos como cartilha no nosso santo e oportuno momento de crescimento, quem sabe, né? Uma sugestão para a gente pensar. Mas vamos em frente, então. Todos que têm os meus mandamentos como possessão segura, privilégio elevado e padrão suficiente os mantém guardados, provando assim que este é aquele que me ama. Se eu largar a Bíblia, abraçar os livros que falam sobre a Bíblia, sejam eles ainda que em qualquer outro idioma ou na nossa língua, gastar todo o tempo possível, eles vão me dar muita luz, muita coisa boa, mas nada se assemelha à palavra. O que não vier da palavra deve ser olhado, examinado e talvez a gente precisava fazer como um professor ensinou no seminário, que a gente precisava ter sempre caneta, papel para anotar e um latãozinho de lixo do lado. É o Senhor que disse, é Ele, beleza, então deixa-me guardar. Mas às vezes é um servo do Senhor que disse. O servo do Senhor disse a palavra, se disse a palavra, quero guardar todo o ensino oriundo da palavra. Porque, meus amados irmãos, a nossa cultura cristã é Jesus Cristo. Nós corremos grandes riscos ao longo da história humana. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre exigiu que nós fôssemos fiéis a ela. E nós temos que preservar isso. 14:15, onde ele disse, o amor induzirá e deverá, aliás, o amor induziria e nos levaria à obediência, quando ele disse lá no 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor são extraordinários para serem guardados. Esses mandamentos acrescentam maravilhosas e grandes bênçãos à nossa vida. Esses mandamentos nos levam à declaração de Jesus de sermos amados pelo Pai Celestial. Não é outro Pai, é o mesmo Pai que amou o seu Filho e ama a cada um, que é através do seu Filho a ele se chega. Você sabe, e nós todos sabemos, que a nossa relação filial com Deus, ela é única, mediana ou mediada pela pessoa bendita de Cristo.
Em Jesus Cristo e em Cristo nós somos aceitos. Através de Cristo nós somos ouvidos. Em Jesus e com Jesus, e a palavra de Jesus é tão poderosa. Irmãos amados, que Deus nos abençoe e nos ajude. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém, seja quem for, seja quem seja, me ame, há o germe da minha palavra, a raiz de tudo no coração desse que aguarda. E esta palavra é o bendito Logos, como nós falamos. E a palavra dele é vida, a palavra dele é poder, a palavra dele ilumina, a palavra dele alimenta, a palavra de Jesus transforma. O que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode fazer, a palavra de Jesus faz. Eu me lembro naquela noitinha, quando o Severino e eu estávamos no quartinho na casa do Azor, eu estava desesperado porque ele ouvia vozes e a voz falava para ele para roubar e a voz tinha falado para ele pegar alguma coisa da sala do Azor. E Deus tinha tirado o Azor e a família e estava agora, nós dois eu chamei para o quartinho e ele contando a vida tal. No final eu estava desesperado, eu não aguentava porque eu não tinha suporte, não tinha estrutura para ouvir aquele rapaz. E no final, chorando, ele virou para mim e falou: tem jeito para mim? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas na hora, olha, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu estava chorando muito e muito emocionado. Eu falei uma coisa tão pesada para o Severino. Eu falei: Severino, eu vou te falar uma coisa. O Deus que está nessa escritura que eu estou lendo para você, ou ele tem o mesmo poder de fazer novas todas as coisas e transformar a sua vida, ou ele, se você se entregar a ele como ele requer, se você ouvi-lo, se você entregar-se a ele, viver com ele e para ele, eu vou te dizer uma coisa: ou ele muda a sua vida cumprindo a palavra, ou eu vou ter que largar tudo isso que eu acredito até aqui. Gente, isso não se fala em lugar nenhum. E por favor, jogue isso no lixo. Eu estou trazendo isso só para a memória do momento de fragilidade nosso. Mas aconteceu um milagre nele. Ele falou: eu creio e eu quero. E agora? E agora eu fiquei mais apertado ainda. Então vamos, a decisão por Cristo, ajoelhamos, oramos. Você tem Bíblia? Não tenho. Aí eu dei a minha Bíblia para ele. Falei: então essa Bíblia agora é sua. Marcadinha, anotadinha. E depois de orarmos e orientarmos tal, ele foi embora para voltar no outro dia. Vocês conhecem, eu não vou contar o restante da história aqui, que aconteceu. Nós fomos buscá-lo, porque o pecado não deixava, o inimigo não deixava ele sair. E assim começou a casa de recuperação e foi um tempo abençoado por Deus. Agora, a segurança nossa é na palavra, porque o Senhor tem todo o poder. Jesus não mandou em versículo nenhum, nem eu, nem você, nem ninguém falar uma coisa dessa. Mas, meus irmãos, eu não sei de onde saiu isso na minha boca. Eu só tinha a convicção uma coisa, que Deus podia, eu tinha certeza. E Deus pôde e fez, porque também ele creu. E o retorno da fé, o retorno da obediência é uma coisa maravilhosa. Transcende a nossa imaginação, transcende a nossa capacidade, transcende todas as nossas expectativas. Louvado seja Deus. Eu queria concluir chamando, meus irmãos, cada um de nós, mais uma vez, para o Logos eterno, a palavra eterna, que é a pessoa bendita. Jesus teve que vir aqui, gente, para poder falar essas coisas, dar a sua vida e morrer no nosso lugar e ressuscitar e nos dar a graça de conhecê-lo. E outra coisa, que isso me preocupa muito. Se eu conheço Jesus, se eu guardo a sua palavra, ele manda que a gente deve pregar esse evangelho a toda criatura, por todas as nações. Ele manda fazer discípulo, fazer seu seguidor, não nosso, não do pensador qualquer, mas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma responsabilidade tamanha para nós. Eu tive a oportunidade de trabalhar discipulado com algumas pessoas. Eu orava antes, durante e depois. Senhor, não deixa me seguir. Graças a Deus, eu não tenho nenhum discípulo que me segue.
mas eu louvo a Deus porque a maioria deles segue o Senhor. Claro que tem um ou outro que ficou desassistido, porque eu não tive como acompanhá-los, eles tiveram que ir embora para longe, então não tive como fazer isso. E eles estão talvez vacilando aqui e acolá. Mas os discípulos do Senhor Jesus, a palavra do Senhor é a mesma, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, e que Ele nos abençoe e fale ao nosso coração. Só concluindo, voltando ao texto, quando ele diz, se me amais, como jovens da verdade, nós deveríamos receber isso no plural mesmo. Se vocês, jovens da verdade, me amam, se vocês me amam de verdade, guardareis os meus mandamentos. E ele diz, se vocês me amam, aquele que me ama, guarda. E esse é o que me ama, o que guarda a minha palavra. Que ele nos ajude e nos ajude também a guardar. Nela meditar, como o salmista dizia no Salmo 119, todo um cântico a palavra do Senhor. Oremos então. Pai bendito, toma nas tuas mãos a vida do teu servo que fala contigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, como eu gostaria que o Senhor me ajudasse a crer de fato e recitar os versículos da Bíblia, a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, as pessoas que não te conhecem, a toda criatura mesmo, em todo lugar, sendo oportuno ou inoportuno, sendo conveniente ou inconveniente, Senhor. Senhor, que o Senhor possa me ajudar a avaliar as questões que norteiam os nossos relacionamentos humanos, para que nós sejamos aceitos, queridos e amados. E também o relacionamento dos profetas que tinham a palavra para ir e dizer a quem queria, a quem não queria. E proclamar a palavra aos que queriam e aos que não queriam também. E muitas vezes pagando com a vida, pagando com surras, com prisões, com espancamentos, com abandono. Ó Senhor Deus, nós não somos melhores do que eles. Que o Senhor nos ajude nesse século, nesses dias tão abençoados. Nós que já estamos, Senhor Deus, na sobremesa da vida, estamos já, Senhor Deus, aguardando a bendita vinda do Senhor sempre, mas também o chamado do Senhor a qualquer momento. Que o Senhor nos faça fiéis à tua palavra. Incline o nosso coração, Deus, porque o pecado, o mundo, a vaidade, as coisas da terra, as coisas desse mundo são tão atrativas, elas são tão chamativas, são tão atraentes, Senhor Deus, e às vezes nós cedemos. Que o Senhor tenha misericórdia, repreenda isso e nos fortaleça. Para o louvor da tua glória, quero colocar a vida de cada um aqui, de todos que eventualmente ouçam essa palavra, nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rogando que o Espírito Santo derrame como chuvas maravilhosas na mente e no coração, através da Bíblia de todos quantos se deparar. Se der um livro, toda a Bíblia é um livro, um versículo, uma palavra, que o Senhor use essa palavra nos lábios de cada um de nós aqui e nos lábios de todos os teus servos, no poder da tua glória, do teu Espírito e da tua graça transformadora. Com perdão do meu pecado, Senhor, oro e recomendo a cada um aqui as tuas santas mãos. Amém e amém.